Vamos ler a Bíblia? Mateus 28. Eu falei 16, gente, mas é o 18 aqui, 28 e 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, estou tão feliz, assim, nervosa, né? Mas feliz, porque eu tenho em casa lá, tem uns 20 cadernos, que era quando eu preparava a ministração para os jovens. E aí, no caderno tem conta de água, conta de luz, a compra de casa, e tem lá, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Do nada aparece uma ministração. E aí, meu esposo me deu aqui, eu tô tão chique, gente, ó. Ai, tô chique demais. E aí, a bênção é tão boa que a gente nem pagou ainda. Pode pagar 2 vezes, foi baratinho. Olha, Deus é bom. Então, agora as ministrações não vão ficar perdidas mais nos cadernos. Tem muito caderno lá, agora eu vou conseguir salvar bonitinho, que nem meu pastor, que tem o dele. Muito legal. Então, vamos lá. A gente leu aqui, para não enrolar, porque não tenho tanto tempo assim. Vou fazer uma pergunta. Sejam sinceros, gente. Quem aqui se considera discípulo de Cristo? Discípulo é alguém que segue Jesus. Quem se considera discípulo de Cristo, levante a mão. Top, tem bastante. Até o final do culto, eu espero que mais mãos se levantem. E eu tenho certeza que muitos que acham que são discípulos não são. Então, mas há tempo de ser discípulo. A mensagem de hoje é exatamente sobre isso. Aqui a gente vê Jesus, depois que ressuscitou, quando ele voltou com os seus discípulos, a última ordenança dele foi essa: vão, preguem o evangelho, façam discípulos, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a eles tudo isso que eu passei para vocês. Essa foi o último mandamento de Cristo. Ou seja, esse mandamento era para todos. Então, nesse vão, façam discípulo, a gente já entende qual que era a mensagem do Evangelho. Se eu te perguntar hoje, qual que é a mensagem do Evangelho? Antes de Jesus chamar os discípulos, o que ele estava pregando? Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos 1:15, fala: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, o discípulo, ele prega as boas novas. Foi isso que Jesus fez antes de chamar os discípulos. E qual é a boa nova? Todo mundo sabe, a boa nova é o próprio Jesus. A boa nova é o próprio Cristo. A boa nova é o quê? Vocês estavam condenados, desde lá do Éden, Adão e Eva, desde a queda, vocês estavam condenados. E eu morri por vocês, eu sou a boa nova. Através de mim, vocês estão livres, né, do inferno. Vocês estavam caminhando a passos largos até o inferno. E eu, com a minha morte na cruz, eu salvei vocês. Eu tomei todas as transgressões. Através das minhas feridas, vocês foram curados, perdoados, sarados. Essa é a boa nova. E ela não para por aí. A boa nova, ela diz que agora a gente tem acesso direto ao Pai. A boa nova diz que agora nós somos filhos, nós fomos adotados. Isso é a boa nova. Jesus, quando ele estava ali, antes de ele chamar os discípulos, a pregação dele era exatamente essa: é chegado, arrependam-se. A hora é agora, o reino está próximo, venham. Eu tenho uma boa notícia, a boa notícia sou eu. Eu vim por vocês porque só através da minha vida que vocês iam ser perdoados. Essa é a boa nova. E quando você entende essa boa notícia, você jamais sai do caminho do Senhor. Ah, Jenny, mas eu conheço pessoas que saíram. É porque elas não entenderam a boa nova. É porque era muito superficial.
não enraizou, a boa nova não foi enraizada. Jesus não estava enraizado. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Qual é a boa nova? O que nós devemos pregar ao próximo? Esse vão, façam discípulos. Qual é a primeira mensagem que você vai pregar para o próximo? Qual é a primeira mensagem que você vai pregar para o seu amigo? A primeira mensagem que você vai pregar para o seu parente? Qual é a primeira mensagem? É lógico, gente, que é Jesus. A primeira mensagem não é você. A primeira mensagem é Jesus. Um discípulo, ele coloca o Senhor no centro de todas as coisas. Um discípulo, ele tem a noção de qual é a mensagem do Evangelho. É isso que é a primeira, as boas novas. É isso que Jesus nos traz aqui. Qual é a boa nova? Arrependam-se. Essa mensagem já vinha com João quando ele preparou o caminho para Jesus. Arrependam-se. O reino está vindo. O reino está próximo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a mensagem. A mensagem do Evangelho simples. Aí você fala, tem outras coisas? Tem, gente. Tem milhões de outras coisas aqui. Mas o foco de hoje é as boas novas, o que Jesus pregou antes de chamar os discípulos. E aí, assim que ele pregou isso, ele falou para Simão e o irmão André: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Um discípulo, quando escuta as boas novas, ele deixa tudo e segue Jesus. E aí você pensa, mas tudo, e aqui? Se a gente pensar no nosso cotidiano, o que é deixar tudo? O que é seguir Jesus? Jesus se apresentou, a gente veio para a igreja, Jesus se apresentou e eu vou largar tudo. Como que é isso? Eu vou virar andarilho? Trazendo para o nosso cotidiano, vivendo uma vida, de discípulo, é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Então, a gente entende que um discípulo é aquele que segue Jesus, certo? Então, quando você está seguindo alguém, como que é seguir alguém? A pessoa está aqui na frente e você, um passo, aí você vai, outro passo. E a pessoa ela vai para a direita e você vai para onde? Para a direita. Ela vai para a esquerda e você vai para onde? Para a esquerda. Continua. Se ela for para a esquerda e você for para a direita, você está seguindo? Opa, errou, né? Você não está seguindo. Aí Jesus te puxa de novo e você continua. Um passo, outro passo. Aí Jesus foi para a direita e você foi reto. Você está seguindo Jesus? Não. Então, quando você segue Jesus ou você segue alguém, você perde totalmente a noção da frente. Assim, você não tem autonomia sobre a sua vida. Você só segue a pessoa. Jesus, ele falou exatamente isso para os discípulos. Segue-me. Jesus te trouxe aqui essa noite e está falando, segue-me. Eu só quero que você me segue, porque eu sou o caminho. Então, quando você entende que você é um discípulo e você tem que seguir Jesus, naquele momento você entende que o seu caminho já não vale de nada. Porque se ele é o caminho, o seu caminho é o quê? Nada. Exato. Se ele é o caminho, se ele está falando, eu sou o caminho, é só me seguir. Você só deve me seguir. Um discípulo, ele segue a Jesus. Um discípulo, ele obedece. Para você ser um discípulo, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer Jesus. Você precisa obedecer Jesus. Em Jeremias, fala que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 fala, o coração é enganoso do que qualquer outra coisa. Se o nosso coração é enganoso, a nossa vontade, quando ela não está de acordo com a palavra de Deus, é errada. Então, se você olhar para as suas vontades hoje, a sua vontade, ela está de acordo com a vontade de Deus, ou ela não está de acordo com a vontade de Deus? Você está andando de acordo com a vontade de Deus, ou você não está andando de acordo com a vontade de Deus? Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, se o nosso coração é enganoso, nós não devemos seguir o nosso coração. Nós devemos seguir a vontade de Deus. Certo? Que vocês guardem isso na cabeça de vocês, gente.
Continuando, para você, uma vida de discípulo, então você entende que você tem que seguir Jesus, você tem que obedecer Jesus, você tem que viver uma vida de obediência a Jesus e continuar passo a passo. Às vezes você vai ir para o caminho errado, mas Jesus te puxa de novo. Quando Jesus é o próprio discípulo, porque para você fazer discípulo, você tem que ser discípulo. Quando Jesus estava ali no Getsêname, lá no deserto, antes da crucificação, ele chama os seus discípulos e ele fala, fiquem aí, ore por mim. E ele se retirou em oração. Ele se retirou naquele exato momento e a oração dele foi exatamente essa. Senhor, afasta de mim o meu cálice. Afasta de mim o teu cálice. Não faça a minha vontade, mas faça a tua. Se você escutar esse versículo, se você ler esse versículo, você entende que a vontade de Jesus não estava de acordo com a vontade do Pai. Certo? Porque ele fala, afasta de mim este cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele entende que a vontade dele não estava de acordo com a vontade do Pai. E em algumas pesquisas mostram que Jesus ficou ali mais de 3 horas clamando. Ele foi de novo com os discípulos e os discípulos estavam como? Dormindo. E ele reclamou com os discípulos. Ele voltou em oração e ele falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a minha vontade é que o Senhor afasta de mim esse cálice. E ele continuou orando e o versículo continua e fala que o suor dele era como sangue pingando. Pingava sangue dele, ou seja, ele estava clamando e ele falou, eu só saio daqui, Deus, quando a minha vontade estiver de acordo com a tua vontade. Muitas vezes nós temos desejos, nós temos vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. E qual que é o nosso posicionamento perante isso? Como que é a nossa posição diante de Deus? A gente vai vir as costas para o Senhor e continua fazendo a nossa vontade? Não, Jesus está ensinando com a própria experiência dele, que a vontade dele não era de acordo com a vontade de Deus. Ele foi no deserto e ele orou para Deus, Senhor, eu só saio daqui quando a minha vontade estiver de acordo com a tua vontade. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer, talvez você tenha vícios, talvez você seja viciado em sexo, talvez você seja um pedófilo que está aqui, talvez você seja alguém viciado em pornografia, talvez você seja alguém aqui que ama se masturbar. Sim, nossa, você está falando, sim, porque estamos aqui perante a pecadores, e Jesus está falando, quando você estiver nesses desafios, você tem que entrar no seu Getsêname, ajoelhar e falar, Senhor, eu só saio daqui quando eu estiver curado, porque eu quero que o meu coração esteja de acordo com a tua vontade. É isso que Jesus está te falando. Jesus está falando, eu fui o próprio discípulo de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei, Senhor, mas eu estou viciado em álcool. Senhor, mas eu estou viciado em droga. Mas Jesus está te falando, se você quer ser um discípulo, você larga tudo. Você entra no deserto, você se ajoelha e você não para de clamar até eu te transformar. Porque é isso que o discípulo faz. O discípulo não se conforma. O discípulo não se conforma. Mas é um pecado, tudo bem. Não é tudo bem, gente. O evangelho não mudou. O evangelho continua o mesmo. Nós precisamos nos voltar a isso. Você, como discípulo de Deus, você está obedecendo à vontade de Deus. Todo dia eu estou na igreja. Amém. Todo dia. Amém, gente. Mas olha para dentro de si. Realmente estamos sendo discípulos. Olha para o seu íntimo. Tem coisas que acontecem. Eu vou dar um exemplo. Hoje as pessoas, quando eu chamei minha mãe aqui, era um exemplo, lógico. Minha mãe preparou o meu caminho. Mas a gente está tão acostumado a se esconder diante de Deus. Um discípulo não se esconde. Olha como que a gente está aceitando Jesus hoje. Assim, a gente aceita Jesus escondido. A gente aceita Jesus desse jeito. Não se deve se esconder. A gente aceita Jesus com tudo apagado,
com vergonha de se colocar aqui de joelho e falar: Senhor, eu sou pecador, o meu caminho não presta e eu decido seguir o seu caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós devemos fazer. Ah, mas eu estou há 10 anos na igreja, como que eu vou lá na frente? E daí, gente, para com isso. Para com isso. Eu vou lembrar algo para vocês. No começo do ano o pastor pregou aqui, ele falou exatamente isso. Quem deseja ter um ano abençoado. Não era uma palavra, gente, de arrependimento. Não era uma palavra para confessar que você era um pecador. Não era isso. Ele só falou: quem deseja ter um ano abençoado, vem à frente. Vocês acreditam que teve gente que ficou sentado? Na hora que ele falou, eu queria vir, mas eu sabia que ele ia pedir para orar pelas pessoas, eu me contive ali, e foi isso que aconteceu. Depois teve que orar. Aí eu fiquei pensando, eu acho que ele vai repetir, porque o povo deve estar com vergonha. E aí ele falou: gente, quem quer ter um ano abençoado, vem aqui à frente. Ficou uns 40. Você está entendendo? Um discípulo, gente, não tem vergonha de bênção, não. Ah, mas Deus sabe meu coração. Gente, era só para vir. Era você estar falando para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero a minha bênção. E até com as bênçãos, as pessoas ficam com vergonha. Elas, não, as pessoas não podem me ver. Ou talvez não tenham escutado, mas não dá para entender isso. Um discípulo, ele não tem vergonha, gente, do evangelho. Um discípulo, ele não tem vergonha de mostrar suas fraquezas. Até porque se estamos aqui, todos nós somos fracos, certo? Somos pecadores. Então, assim, eu não entendo qual que é... Por que a gente se esconde do evangelho? Eu não entendo por que a gente se esconde da palavra de Deus. Eu não entendo por que a gente não vem à frente todas as vezes que nós estamos precisando. Todo dia, quando eu vou orar, meu Deus, eu sou tão pecadora. E eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou me aguentando. E aí eu não entendo como... Gente, a gente não tem que ter vergonha das pessoas. A gente tem que ter vergonha de Deus mesmo, né? De continuar pedindo perdão. Ai, Senhor, me perdoa por isso. Aí no outro dia, faz a mesma coisa. Aí volta com o Senhor. Mas para o Senhor a gente não tem vergonha. Mas para o irmão do lado, fala: ai, estou com vergonha. Ele não pode saber. Tem até uma música, quando você entra na igreja... A nossa igreja, graças a Deus, não canta porque dá uma vergonha, né? Visitante, seja bem... Aí tem a musiquinha lá, eu não sei cantar, gente, porque na nossa igreja nunca teve. Eu sou uma pessoa batista mesmo. Eu não sou de visitar outras igrejas. Então, eu sei que a Assembleia, os outros assim, cantam. Eu não acho ruim, não. Acho legal, mas eu tenho vergonha. Mas até nisso, quando a gente escuta assim, aí os visitantes falam: ai, antes de a pessoa ir para a igreja, ela fala: mas lá na sua igreja... vai me apresentar? Não, fique em paz. Menina, quando a pessoa entra, a pessoa está aqui na frente. Aí ela fica olhando assim para você que convidou. Mentirosa. Mas não fala a verdade porque fica com vergonha. Ou quando está na igreja assim, se a pessoa está se derramando, aí tem alguém que chamou, ela olha para o outro e fala assim: ai, tomara que ela não veja, porque ontem eu estava no baile. Você fica com vergonha. Tem até um meme de uma menina, não sei se vocês já viram, gente. É uma menininha que ela está na igreja, sentada assim, e tem uma irmã, não dá para ver a irmã, mas eu acho que ela é como a gente, bem pecadora. Coitada. E a menininha fica assim, ó. Aí a mulher deve estar assim, se adorando. Ai, menininha. Aí quando a mulher olha, a mulher está lá, sabe quando a senhora tem um fantasma? Aí a mulher olha, aí a menininha. Aquela menina é o próprio Satanás. Aí a menininha ainda fala assim, fez assim pra ela no vídeo. Tipo assim: eu sei o que você fez ontem. Aí a mulher se espanta, aí a menininha levanta e vai atrás da mulher e o vídeo para. Aí eu penso: Senhor, sangue, tomara que isso não aconteça comigo. Mas não sei se vocês já viram esse meme, mas eu não achei eu ia pedir para colocar, mas é muito engraçado. E é exatamente assim que a gente se sente. Muitas vezes na igreja, a gente fala: ah, eu não posso mostrar que eu sou vulnerável. Eu não posso mostrar que eu sou pecador. Gente, todo mundo é pecador. A gente tem que se esconder assim. A gente tem que estar feliz porque Jesus, graças a Deus, Ele tem misericórdia e nos perdoa, né? Então, o primeiro ponto é isso.
um discípulo, bem resumidamente, gente, um discípulo obedece, segue Jesus, ele entende que a vontade dele, quando ela não agrada ao Pai, ela causa destruição para a vida dele. Então, muitas vezes, quando Deus te fala, não, agradeça. Isso quer dizer que Ele está te livrando das suas próprias vontades. Então, o não de Deus, muitas vezes é bênção para você. Então, seja feliz com os não de Deus. Então, o primeiro ponto é isso, como ser um discípulo. Jesus nos ensina que todas as vezes que nós não estamos no caminho de acordo com a vontade de Deus, nós temos que se prostrar, nós temos que orar e pedir, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor mudar a minha vida, eu só saio daqui quando eu for transformado, eu só saio daqui para ser um discípulo de verdade. Amém? Ficou claro até aí? Aí tem outros 2 pontos que eu quero falar com vocês. Tem 2 lugares que, gente, se você for discípulo nesses 2 lugares, você consegue ser discípulo em qualquer outro lugar. O primeiro lugar que eu queria falar de discípulo, como ser um discípulo dentro da igreja. Ah, mas é fácil, gente. Dentro da igreja é o melhor lugar para ser discípulo. Porque quando a gente entra naquela porta, parece que vem uma capa de santidade. E a gente é livre de tudo. É bonito. Não é? Você não olha para algumas pessoas e fala assim, ai, que bonito, eu queria tanto ser. Mal sabe, como uma pessoa, né, pecadora, tem os pensamentos não muito de Deus, né? Então, aqui é o melhor lugar. Vamos entender um pouco como é ser discípulo aqui na casa de Deus? Um discípulo aqui na casa de Deus, ele recebe bem os visitantes, certo? Então, você como discípulo, se examine agora, você que levantou sua mão, viu? Você recebe bem os visitantes? Porque Jesus, ele recebia bem, né, as pessoas. Ele era ótimo, ele entrava na casa dos pecadores, né? Ele pregava o evangelho. Então, aqui tem muitos, hoje eu estou vendo bastante visitantes. Você recebeu bem ele, gente? Não minta para você. Deu um sorriso bonito para os visitantes? Deu um abraço? Ainda não deu tempo. Então, talvez no final é uma ótima oportunidade de dar um abraço no visitante. Então, o discípulo recebe bem os visitantes. Um discípulo na casa de Deus, ele obedece seus líderes, quando eles estão de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, você se analisando hoje, você é uma pessoa que obedece seus líderes? Analisando, você é uma pessoa que sempre é aquele que não apoia a liderança? Eu estou falando de liderança, gente, de acordo com a vontade de Deus. Se seu líder tem uma ordenança de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, você era o primeiro a falar amém. Então, você olhando para você, seu histórico de discípulo que levantou a mão, você é alguém que está de acordo com a vontade de seus líderes, certo? Um líder faz isso. Porque geralmente um líder olha para você, te chama. Olha, eu já estou analisando tanto tempo você, a nossa igreja está crescendo, ela precisa de uma pessoa assim para o ministério. E aí, você topa? Ah, não topo, porque o siga-me de Jesus não serve para mim nesse ponto. Porque é difícil, gente, liderar um ministério, não é fácil. Mas quantas vezes o seu líder te chamou para fazer parte de algo, para liderar algo, e você só disse não? E um discípulo, gente, ele vai para cima. Com todas as dificuldades. Às vezes, a maioria dos discípulos, às vezes, ele nem quer estar fazendo aquilo. Mas ele entende que o evangelho necessita daquilo. É assim que um discípulo faz na casa de Deus. Um discípulo aqui olha para essa igreja que aparentemente está até cheia e ele fala exatamente isso. Ele fica do lado olhando o visitante e ele não para de interceder pelo visitante. Ele fala, Senhor, que a palavra que foi dita
penetre mais que uma espada de 2 gumes no coração desse irmão. Espírito Santo, prepara o coração. Espírito Santo, convença que na hora do apelo, ele seja o primeiro a estar aqui na frente, e eu como discípulo vou estar lá glorificando o nome dele. É exatamente isso que o discípulo faz na casa de Deus. O discípulo se alegra e fala: nossa, quando o culto foi ótimo, quando aqui na frente está lotado de pessoas que se arrependem pelos seus pecados. Um culto é ótimo para um discípulo, é quando ele sai da casa dele e ele não coloca a potência do culto de acordo com a banda, de acordo com o pastor, de acordo com nenhuma circunstância, porque ele entende que ele veio para a casa de Deus somente para cultuar a Deus, e se o culto não foi bom, foi culpa dele. Ele não terceiriza essas coisas. O discípulo, ele não fala: hoje não foi bom porque desafinaram. Não, porque enquanto o louvor está cantando, o discípulo não para de adorar, porque ele entende que ele foi chamado para adorar a Jesus. É isso que o discípulo faz aqui na casa de Deus. Ele não fica pontuando os cultos. Nossa, esse não foi bom. Quando você vê alguém pontuando, você pensa: e o que essa pessoa estava fazendo no culto? Nada, ela não estava adorando, ela não chegou e começou a orar, ela não se prostrou para Deus, ela veio exatamente aqui para matar hora. Então você pensa: será que eu sou um discípulo? Quantas vezes eu coloco a responsabilidade no próximo? Quantas vezes eu venho para a casa de Deus e falo: nossa, hoje o pastor não pregou legal. Verdade, tem dia que não prega mesmo, mas o culto se baseia nisso. Um culto não é você cultuando a Deus, não é a sua entrega. Não é isso que nós viemos para aqui, para a casa de Deus. A gente está aqui hoje para quê? Para cultuar a Deus. Então, um culto é ótimo quando pessoas se rendem a Jesus. Um culto é ótimo quando pessoas são salvas. Um culto é ótimo quando vão fazer discípulos. É exatamente isso. Esse é um culto ótimo. É quando você sai da tua casa, você entra pelaquela porta e fala: Senhor, hoje nada me para, hoje eu vou me rasgar na tua presença, não importa o que o outro falar, mas eu vou me prostrar com o meu melhor, mesmo que não seja suficiente, porque não tem nada que entregue nesse lugar que é suficiente para Jesus, nada paga. Então um culto ótimo para um discípulo é quando ele se entrega de corpo, alma, quando ele olha para Jesus e fala: eu não mereci estar aqui, mas o Senhor me escolheu. Isso é um culto ótimo. Um culto ótimo, gente, é quando o pastor faz o apelo, você é o primeiro porque você reconhece o seu lugar de pecador. Nós deveríamos se orgulhar. Domingo que vem tem batismo. Meu Deus, essa igreja tinha que estar incendiada. Isso é ser discípulo. É alguém falar para o mundo: eu não sei o caminho, e eu estou escolhendo o caminho de Cristo. E quando Ele mergulha nas águas, a gente glorificar, porque o nome de Deus está sendo exaltado naquele momento. Isso é ser um discípulo. Isso é um discípulo na casa de Deus. É você ter orgulho desse lugar, é você amar esse lugar. Não é só um prédio, são vidas. São vidas aqui. É quando as pessoas vão chegando, é impossível você falar que ama Jesus e você não se alegrar com vidas chegando. É impossível ser discípulo na casa de Deus. É isso. É mesmo com as circunstâncias difíceis. Mesmo, tá difícil, gente. Mas é alguém olhar para você e você ver que não parou a adoração. Ela continua de pé. Vou dar um exemplo. Se você abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 16, 17, Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles foram espancados. E depois do espancamento, eles foram jogados na prisão, eles foram acorrentados aos pés. E o que eles fizeram?
Eles clamaram a Deus, eles adoraram a Deus, eles oraram e o clamor chegou aos céus. E exatamente, sabe o que aconteceu naquela prisão? Veio um terremoto tão forte que as estruturas foram abaladas, que as correntes foram quebradas, que as portas foram abertas. A circunstância deles era chegar naquele lugar e reclamar para Jesus. A circunstância dele era chegar naquele lugar e falar: eu não mereço, Senhor, estar aqui. Eu estava pregando o evangelho e agora eu estou preso. Mas eles entenderam a mensagem do evangelho. E eles oraram. E naquele exato momento o carcereiro já ia tirar a própria vida, porque ele imaginou: se os presos estão saindo, eles vão me pegar. E Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. Eles não fugiram. O carcereiro foi até eles e olhou para eles e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles falaram: siga o Senhor Jesus, que você e a tua casa será salvo. A circunstância dele era qual? De reclamar. Mas eles reclamaram? Não. Eles adoraram a Jesus. Eles continuaram adorando. E o que aconteceu ali? Isso daqui é as boas novas, gente. Eles fizeram exatamente isso. O que aconteceu? Paulo e Silas foram pregar para os parentes. Não foi assim: se você crer, você e sua casa será salvo. Exato. Mas para ser salvo alguém, ela precisa receber as boas novas. E Paulo e Silas pregaram para os familiares. Com a pregação deles, o carcereiro foi salvo, a família dele foi salvo, eles batizaram aquela família e no outro dia eles foram soltos. Essa é a mensagem do evangelho. É exatamente isso. Não importa as circunstâncias. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, eu não lembro, se fosse o pastor, ele ia fazer assim, ó, pá, e ele já ia falar o versículo. É lindo isso. Mas isso daí, sabe o que é, gente? É muitos anos na caminhada. Tem um percurso. Em Lucas, está falando exatamente assim: quando Jesus enviou os seus discípulos, a primeira vez que Jesus enviou, Jesus não foi com eles. Antes da multiplicação dos pães, os discípulos saíram para pregar o evangelho, expulsar demônios, para cura, fazer maravilhas. Jesus não foi com eles, só foram os 12. Até o abençoado de Judas estava lá junto. E ele também fez tudo isso. Quando eles voltaram, que foi a primeira multiplicação dos pães, os discípulos estavam como? Cansados, exaustos. Eles acabaram de voltar de viagem. Ainda mais uma viagem missionária. Muitas vezes você se encontra assim hoje. Cansado, exausto. E qual foi a proposta de Jesus? Vamos andar mais um pouco. Ou seja, meu Deus, eu já vim... Eles estavam cansados, gente. Eles eram discípulos como nós. E eles continuaram andando com Cristo. E aí veio uma multidão e teve a multiplicação. E eles continuaram ali trabalhando com Jesus. Mas você imagina como que eles estavam numa hora do dia? Exaustos. Quantas vezes você já entrou por essa porta, exausta, cansada, e ninguém orou por você, e você foi usado para orar por outra pessoa? Quantas vezes? Isso é ser discípulo. Discípulo é você entender que em meio às circunstâncias, você está pronto para pregar o evangelho. Em meio às circunstâncias, você está pronto para amar o próximo. Em meio às circunstâncias, você coloca de lado o seu cansaço e fala: Senhor, pode contar comigo. Quantas vezes era você que precisava? E Jesus falou: vai você lá orar. Teve milhares de vezes que eu lembro que eu entrei aqui e eu estava mal por conta dos meus pecados. Eu estava mal. E eu olhei para alguém e o Senhor falou: vai orar lá. E eu falo: Senhor, como eu vou orar se eu estou pecadora? Eu não estou pronta. Vai orar. E assim foi. Então o discípulo, ele está pronto, não importa as circunstâncias. Ele está pronto para servir a Deus, porque ele entende que Deus está cuidando das coisas dele. Quando ele se prostra diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor me chamou, eis-me aqui. Eu vou sem vergonha, eu vou do jeito que eu estou aqui. Mesmo pecadora, mas eu vou.
Então, o primeiro lugar, né, que nós devemos, que é um lugar mais fácil, gente, de ser discípulo, é aqui. É aqui, quando seu vizinho chegar aí, sentar, você tem que se alegrar. Quando aquele irmão seu, que não é convertido, sentar, você tem que se alegrar. E você ficar orando, você não parar de orar. E falar assim, Espírito Santo, toca. E em nome de Jesus, a vida dele vai ser transformada naquele dia. E se não for naquele dia, pode ter certeza que foi plantado algo ali. Tem um testemunho que eu ouvi semana passada de uma mãe, que o filho dela, ele ficava nos bailes de calcinha, sutiã. Ele era homem. E de peruca. E todos os dias no culto ela trazia uma roupa dele e uma cueca. E ela falava assim, Senhor, eu creio que um dia meu filho vai entrar por aquela porta de cueca. E os irmãos ficavam, que loucura, gente. Que loucura. E foi anos. E anos. E teve um belo dia que ele entrou pelaquela porta. Ele não estava de cueca. Ele estava de calcinha e sutiã. E ele sentou do lado da mãe dele. E ele ouviu a palavra. E a mãe dele ficava orando. A mãe dele orava. E naquele dia nada aconteceu aos olhos dela. E ele foi embora. Depois de um ano, ele voltou. E ele entrou pelaquela porta de cueca. E aquela mãe, na hora que viu, ela não se contia. E ela pulava, e ela exaltava, e ela clamava, e ela falava, eu falei para vocês que o meu Deus ia restaurar a vida do meu filho. É isso que o discípulo dentro da igreja faz. Ele clama pelos seus, ele se alegra com vidas. É isso que o discípulo, e aquela mãe, até hoje, porque eu vi esse testemunho desse rapaz semana passada, ele pregando o evangelho. E era lindo de ver o olho da mãe dele. Ela não parou de clamar, gente. Ela continuou. E o segundo ponto, entrando nisso, já é referente à família. Como ser discípulo dentro do lar. Que é o último ponto que eu quero falar com vocês. Que para mim é um dos mais importantes. Você é discípulo no seu lar? Se você olhar para dentro de você, você é discípulo? Você está sendo discípulo? A guarda não está baixa, gente, dentro do lar? Um discípulo, ele não baixa a guarda. Será que a gente não está baixando a guarda na nossa casa? Hoje, graças a Deus, a gente pode ver aqui na frente os jovens. Um toca bateria, outro violão, baixo, canta, teclado. É lindo, né? E aí, tem famílias que o marido ocupa algum cargo na igreja, mulheres ocupam cargo e o filho está aqui. Aí você, nessa circunstância, você acha que você baixa a guarda? Quando você tem uma família dessa, você baixa a guarda? Você para de orar? Está tudo lindo. Meu marido está na igreja, meu filho está na igreja, eu estou na igreja. Será que você não baixa a guarda? Tem uma história de uma mulher, e essa história acontece aqui na igreja, já aconteceu milhões de vezes. Com a família exatamente desse jeito. Todo mundo nos ministérios, lindo, que lindo. E tem uma história de uma mulher que era exatamente assim. E foi uma circunstância que tudo desabou na casa dela. Foi uma prisão, né, como Paulo e Silas, que tudo desabou. Não foi uma prisão, foi uma morte de um ente querido. Morreu e tudo desabou. O marido saiu da igreja, o filho hoje é usuário de droga, e ela continua clamando a Deus, pedindo restauração. E ela fala exatamente isso. Nós baixamos a guarda. Estava tudo muito bom. Estava tudo muito lindo dentro da minha casa. E eu baixei a guarda. Eu parei de clamar ao Senhor. Eu parei de orar ao Senhor. Por quê? Estava cômodo. Nada podia abalar aquela família. Errado. Quantos de vocês
vivem exatamente essa história. Quantas vezes você já viu seu filho aqui na frente e hoje onde está o seu filho? Você já viu o seu marido aqui e onde está o seu marido? Você já esteve aqui nesse lugar e onde está você hoje? Onde está o seu coração? Por quê? Porque nós baixamos a guarda. Porque o que mais o diabo gosta, gente, é de pessoas que fingem estar no Evangelho. Porque essas pessoas são aquelas que são afastadas mesmo de Cristo. O que mais o diabo gosta é quando ele entra de tal forma na sua mente que você só é mais um fantoche aqui na igreja. A palavra entra e sai. Você está aqui por vir. Você vem mais para ninguém te cobrar. Ah, se eu não for hoje, os pastores vão me cobrar porque eu não fui. Um discípulo tem esse comportamento de baixar a guarda. Deus te trouxe aqui essa noite para te falar, se você é meu discípulo, será que você não está baixando a guarda do teu lar? Se você é meu discípulo, será que você não parou de orar pelos seus filhos? Olha, deixa eu te falar uma coisa, sabe o poder da oração de uma mãe ou de um pai? É mais poderoso do que qualquer pastor. É mais poderoso do que de mais de 1000 pastores. Quando você se levanta de dia, de tarde, de noite e começa a clamar pelo seu filho, isso tem poder, gente. Você não pode baixar a guarda. Você não pode baixar a guarda quando você profetiza sobre o seu marido. Em novembro, quando eu perdi o nosso filho, eu sempre clamei a Deus pelo esposo que fosse um sacerdote no meu lar. Porque eu não aceitava ter um marido que não orava dentro daquela casa. Eu não aceitava alguém que não jejuava. E eu proclamava pela vida do meu marido, eu profetizava por ele. E Deus mudou isso, graças a Deus. E naquela noite, aqui na igreja foi o dia de ação de graça. A gente perdeu o nosso filho de manhã. Eu não contei para ninguém, porque eu entendia que era noite de ação de graça para Deus. E eu esperei, eu não contei para minha família, eu não contei para os pastores, e a pastora me mandou mensagem, o pastor me mandou mensagem, cadê vocês, cadê vocês? Quando eu entendi que tudo tinha acabado, eu falei exatamente assim, pastor, infelizmente, nós perdemos o nosso filho. E ele me mandou uma oração rasgada. Uma oração exatamente de alguém que tem uma família. E quando eu contei para os meus amigos, não teve um que não se compadeceu, que não chorou comigo. Mas quando eu recebi a notícia, eu agradeci a Deus. Eu entendi que foi feito a vontade dele. E naquela noite, eu não podia falar mais nada, porque tudo que eu dissesse ia ser contra a vontade de Deus. Porque eu também sou pecadora. E ali o meu marido se ajoelhou, colocou a mão sobre a minha barriga e ele orou incansavelmente por mim. E eu só concordei com a oração. E a oração dele foi atendida no outro dia, de madrugada, o aborto já começou. Eu não precisei de intervenção médica, estava tudo limpo. Glória a Deus. E quando ele estava orando, Deus falava, vale a pena profetizar sobre a vida de quem você ama. E foi exatamente isso. Vale a pena você continuar profetizando sobre a vida do seu esposo, você continuar profetizando sobre os seus filhos. Ah, mas meu filho está na igreja. Continue profetizando, porque deixa eu te falar aqui, pais, o que seu filho é na sua frente, ele é muito diferente longe de você. Ele pode ser até melhor, mas muitas vezes eles são piores. Ai, que triste. É a realidade. Pensa você quando eu era criança. Se minha mãe soubesse quem era a Jenny. Ai, minha mãe tinha um orgulho de falar de mim. E eu olhava aquilo e falava, ai, que dó. É a verdade, gente. E as vizinhas falavam para as filhas dela. A Ana está ali. Quantas vezes eu vi a Ana falando para a Jéssica, você tinha que ser igual a Jenny. E eu pensava, você é louco? Coitada dessa menina, se ela for que nem eu. Mas por quê? Porque eu sabia fingir muito bem. Eu sabia enganar meus pais muito bem. E eu enganava sorrindo.
Ai, Jenny, você está falando. Eu estou porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei exatamente quem eu era. E para os meus pais, eu era a melhor filha. Eu estudava, eu trabalhava, eu cuidava da minha casa, eu cuidava dos meus irmãos. Se pegar umas amigas minhas bem de infância, elas vão falar, quem? Ai, Jesus. Então, gente, desculpa falar isso. Se você está baixando a guarda com seu filho, só porque ele está aqui louvando a Deus, você está cometendo algo que um discípulo não comete. Continue com a guarda alta. Seu filho está louvando aqui, continue, Senhor, que não seja da boca para fora. Enche o coração dele com esse louvor, que ele te ame mais do que tudo. Às vezes nós como os pais, porque, posso falar? Eu estou grávida de novo. Então, eu posso dizer que eu, agora, né? Mas seja feita a vontade de Deus. A gente está vivendo como o pastor falou esses dias na sala. É um dia de cada vez. E é verdade. É um dia de cada vez. E nós, como pais, a gente tem que olhar para um filho e às vezes a gente se importa. Ai, mas será que meu filho vai ser homossexual? Ah, mas será que meu filho vai ser usuário de droga? Ah, será que meu filho vai ser bandido, vai ser ladrão, vai ser assassino? Sabe qual que tem que ser a oração? Senhor, que meu filho seja de acordo com a tua vontade, que ele ande de acordo com a tua vontade, que ele ame o Senhor acima de todas as coisas, porque se ele amar a Deus acima de todas as coisas, essas outras coisas não vão fazer diferença sobre a vida dele. A gente fica muito se preocupando com isso. Ah, que faculdade. Lógico, gente, tem que se preocupar. Mas a oração principal tinha que ser, Senhor, transforma o coração do meu filho. Ah, ficar se preocupando com emprego, ficar se preocupando com faculdade, fica se preocupando com o status que você vai mostrar para o seu... Ah, meu filho fez tal faculdade. Um pai ou uma mãe tinha que ter orgulho e falar, ontem meu filho levou 2 amigos para a igreja, e com a glória de Deus a vida deles foram salvas. Ontem meu filho parou a escola e ele estava proclamando o nome do Senhor. Nosso coração tinha que clamar por isso. Nosso coração tinha que olhar para um filho e falar, Senhor, que ele seja diferente de mim. Que eu seja como João, que preparou o caminho de Jesus. Que eu seja a mãe, que eu seja o pai, que prepare o caminho do meu filho. Que meu filho seja um proclamador do Evangelho, que ele tenha orgulho do Evangelho, que ele tenha orgulho de Deus, que ele ame o Senhor mais do que a mim. A oração de um pai e de uma mãe tinha que ser essa, que ele ame o Senhor mais do que a mim. A oração de um pai tinha que olhar para um filho e chegar em casa e falar, você ama Jesus, meu filho? Porque muitas vezes, gente... Os jovens nem sabem quem é Jesus. Eles estão no automático. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe também estão no automático. E você está achando que está tudo bem. Não, está tudo bem, eu estou na casa de Deus, está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Não está. Eu tenho certeza que se muitas mães pudessem voltar no tempo, elas não tinham baixado a guarda. Eu tenho certeza que muitos pais, se pudessem voltar no tempo, eles não tinham baixado a guarda. E Deus te trouxe hoje, essa noite, para te falar, se você é meu discípulo, você não baixa a guarda. Você continua proclamando o Evangelho, você continua glorificando o meu nome, você continua me obedecendo. A tua casa só vai ser uma extensão da igreja. O meu nome vai continuar sendo exaltado naquele lugar. É isso que deveria acontecer. Nós precisamos parar de ser discípulo só para o mundo, ver, ai que lindo, está indo para a igreja. Nós precisamos ser discípulo de verdade, vestir a camisa e falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, vamos para cima. A igreja Família Batista, que é uma igreja assim, gente, que o povo vai para cima. Que derruba o diabo quando começa a orar. Se você perguntar para os seus pastores, se você perguntar para os seus líderes, é isso que nós desejamos desse povo. A gente deseja um povo temente a Deus. A gente deseja um povo que não tem vergonha do Evangelho.
Um povo que mesmo com várias circunstâncias, ele é o primeiro a falar, está precisando de mim? Eis-me aqui. Ah, eu preciso de você para liderar não sei o quê, eu preciso de você para... Eis-me aqui, eu não sei, me ajuda, mas eis-me aqui. Ah, mas ninguém me chamou, Jenny, até hoje. E daí? Ninguém precisa te chamar, gente. Tem um monte de coisa para fazer aqui na igreja que não precisa de ninguém te chamar. Você falar com os visitantes não precisa de ninguém. Você mandar mensagem para alguém não precisa de ninguém. Você mandar uma oração para alguém não precisa de ninguém. Só que às vezes é muito cômodo a gente ficar só esperando e a gente não ter atitude. Então nós precisamos ter atitude na casa de Deus. Então, o que eu queria falar exatamente hoje, o que Deus colocou no meu coração, era isso, gente. Nós precisamos ser discípulos de verdade. Nós precisamos parar de fingir, gente. O diabo adora quando a gente baixa a guarda. Se você ama a sua família, se você ama tudo que Jesus te deu até hoje, se você é grato por isso, não baixe a guarda. Continue orando, continue adorando, continue preparando o caminho dos seus filhos, continue profetizando sobre a vida do seu marido. Você, marido, continue profetizando sobre a vida da sua esposa. Você é o sacerdote do seu lar. Não se vergonhe do evangelho, não venha para a igreja de qualquer jeito. O evangelho não é assim, gente. Não seja alguém que afasta pessoas desse lugar. Seja alguém que una. Seja alguém que pega na mão e fala, tamo junto. Seja isso. Viva o evangelho como você nunca viveu. Eu queria viver o evangelho, assim como Moisés, naquela sarça ardente. O que ele viu ali? O que ele viu ali? Eu queria ser como Daniel. O que ele viu ali na cova dos leões? É um lugar mais profundo que Deus te trouxe aqui. Discípulo é isso, é você sair do raso e você ter experiências, é você parar de testemunhar só os milagres dos outros e é você se colocar como testemunha de Deus e falar, olha o que Deus fez na minha vida. O que essas pessoas viveram com Cristo que eu não vivi ainda? O que eles viveram na sarça ardente, na cova, o que eles viveram ali? Gente, eles viveram algo intocável. Eles não desistiram do evangelho. Então eles tiveram um encontro ali com Deus que talvez a gente nunca vai ter. Mas não porque Deus não quer. É porque a gente não sabe ser discípulo. Nós não sabemos. Noé era conhecido como alguém que andava com Deus. Eu quero que as pessoas me conheçam e falam, aquela ali anda com Deus. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falam, Deus anda com ela. Porque é isso que as pessoas procuram hoje. Que Deus ande nos meus caminhos. Gente, se Jesus é o caminho, é você que tem que andar com Ele. Não é o contrário. Para de querer que Jesus ande nos seus caminhos, porque seus caminhos não são bons. Para de querer, de ficar enganando. Eu enganei meus pais, mas Jesus eu nunca enganei. Então, Jesus te trouxe aqui essa noite para falar, siga-me. Através da sua obediência você vai salvar vidas. Se coloca de pé, gente. Hoje é muito simples, gente. A gente veio aqui na casa de Deus. Nós entendemos o que é ser discípulo. E até de ontem eu nem era discípulo, eu percebi. Porque eu percebi que muitas vezes, Jesus, eu negligencio a minha família. Muitas vezes eu negligencio até esse lugar aqui. E assim, consequentemente, gente, Jesus me chama e eu nunca estou pronta. Quando eu não estou pronta, quando Jesus me chama, isso quer dizer que eu não estou seguindo a Ele. Porque quando a gente segue Jesus, a gente larga tudo, gente, e vai para cima.
A gente precisa parar de negligenciar o Evangelho. A gente precisa parar de negligenciar as coisas de Deus. A gente precisa, de uma vez por todas, querer sair do raso, gente. Nunca vai ser suficiente. Precisamos entender que não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos entender que nós estamos falhando. Silvão, se você até hoje não fez um discípulo, eu vou te falar uma coisa: você não é discípulo. Porque discípulo fazem outros discípulos. Se até hoje você não fez discípulo, é porque você continua perdido na multidão. Você continua perdido. Se até hoje você se vergonha do Evangelho, é porque você não é discípulo. Se até hoje você negligencia seu lar, é porque você não é discípulo. E nós precisamos reconhecer isso perante Deus. Nós precisamos olhar para a cruz e falar: Senhor, me perdoa porque eu não estou sendo discípulo. Eu estou falhando. E é através disso que eu queria convidar vocês, que não se acham discípulos. Isso é um apelo, gente, tanto para quem é cristão, quanto para quem não é. Porque as maiores pessoas que não são discípulos são aquelas pessoas que dizem ser. Então, se você não se considera discípulo, se você está vendo que alguma área da sua vida você está deixando passar, vem aqui para frente. Tenha atitude para quebrar o seu ego, para quebrar o seu eu e falar: Senhor, eu estou falhando. Eu estou falhando dentro da minha casa, eu estou falhando com a minha família, eu estou falhando na minha igreja. Eu estou percebendo que eu não estou sendo discípulo. Eu estou percebendo que tem pessoas que queriam que eu precisava discipular e eu não estou sendo discípulo. Eu estou percebendo que eu continuo dormindo na presença de Deus. E Jesus está batendo na tua porta e fala: acorda! Tem pessoas aqui que não são discípulos e que devem aceitar a Cristo como seu Salvador. Se você também é essa pessoa, você vem aqui na frente. Agora, olha para dentro de você, vocês que continuam nos seus lugares. Vocês são discípulos. Você pode olhar para dentro de si e falar: realmente, eu sou discípulo, realmente. Não tem nada que eu deveria mudar na minha vida. Não tem, está suficiente. Está ótimo. Eu sou um ótimo jovem. Eu sou um ótimo adorador. Eu sou um ótimo filho. Eu sou um ótimo pai. Eu sou uma ótima mãe. Não tem nada que eu deva mudar. Você olha para si dentro hoje e você tem certeza que não tem nada que você deva mudar perante Deus. Você olha para você hoje e você tem certeza que tudo que você vive é de acordo com a vontade de Deus. Ser discípulo é reconhecer os erros, é arrepender. Isso é ser discípulo, gente. É querer ir mais profundo. É você não baixar a guarda no seu lar. Essa noite, os pastores não vão orar por vocês. Porque a primeira coisa que um discípulo faz é ele mesmo orar por você. É ele se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou pegar a minha cruz e eu vou te seguir. É reconhecer. A primeira coisa que o discípulo faz é entender que mesmo com as circunstâncias, ele não para de clamar ao Senhor. Feche seus olhos, comece a orar pela sua vida, comece a se arrepender, comece a pedir ao Senhor: muda meu coração, transforma minha vida, transforma minha alma, transforma minha mente. Eu preciso nascer de novo, Jesus, porque eu reconheço que eu não sou um discípulo e eu
para você reconhecer onde você está falhando, onde você está errando. Foi por isso que Jesus te trouxe aqui. Ore por você, clame por você, chame por Cristo na sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, só quem é discípulo. Jesus é bom.